Um dos questionamentos mais comuns entre aqueles que começam a estudar astronomia é em relação à medida de distâncias. Seja distância até outro planeta, distância até o Sol ou distância até a Lua. Agora, como é que a gente faz então para saber distâncias até outras estrelas? Hoje nós vamos estudar aqui um dos métodos para descobrir distância até outras estrelas, chamado de paralaxe trigonométrica. Ficou curioso? Ficou curiosa? Então espera só a vinhetinha e acompanhe esse vídeo até o fim, porque nós vamos fazer alguns exercícios. Vem comigo! Antes da gente começar, se você já gostou desse tema e quer outros temas também complexos, então já curte aí, se não está inscrito ou inscrita, se inscreva no canal e comenta, hein? Comenta, gostei disso, não gostei, eu quero saber sobre tal coisa. Eu preciso saber o que você quer para poder fazer ou montar os outros vídeos. Vamos lá então, olha só. Como que a gente faz para medir distância entre o Sol e uma outra estrela? As estrelas estão muito distantes, né, de nós. Nós já sabemos disso. Agora, vamos entender uma coisa. Olha que interessante. Temos aqui, por exemplo, o Sol. Beleza? Então temos aqui o Sol. Olha só que belezinha de Sol, né? Temos o Sol. E a Terra, que somos nós, né? Nós estamos na Terra. A Terra gira ao redor do Sol em um tempo aproximadamente igual a 365 dias, concorda? Antes da gente falar sobre a paralaxe, eu queria propor um exercício. E o exercício é, você vai colocar o dedo na frente do teu olho, tá? E vai fechar um olho. E vai observar onde está o dedo. Depois você fecha o outro olho. Aí você brinca, ora com um olho fechado, ora com o outro. E você vai perceber que o seu dedo aparentemente muda de posição. Uma outra atividade legal é você aí fazer o seguinte: coloca o teu dedo aqui, com o braço esticado, bonitinho, colocou o teu dedo assim, fecha um olho e com o outro dedo, olha só, você vai bater ele aqui, tá? Com o outro dedo, tenta encostar. Faz isso e comenta. Deu certo, não deu certo. Olha, professor, deu certo depois da terceira vez. Não tem problema. O nosso olho usa o método de paralaxe para saber profundidade. Por isso que quando a gente vai a um cinema 3D, nós precisamos utilizar óculos. Porque cada um dos nossos olhos tem que receber uma imagem. Na verdade, a mesma imagem, em posições muito próximas, mas não iguais. E aí o nosso cérebro, ele faz esse cálculo, ele faz essa conta, que eu vou te mostrar aqui, ele faz essa conta para a gente saber sobre profundidade. Por isso nós temos dois olhos, por conta da paralaxe trigonométrica. Agora, olha só, vamos entender então o que é isso? Vamos mudar a posição do olho? Vamos sim, professor. Então, olha, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai colocar um compasso aqui. Nossa, professor, mas eu não tenho um compasso. Ah, não tem problema, coloca qualquer coisa, uma moeda e tal. Enfim, é só para você entender também, você nunca mais vai fazer isso. Ó, a Terra gira numa órbita que a gente já falou, né? Uma órbita praticamente circular, mas é uma órbita elíptica, tá? Mas uma órbita praticamente circular. E essa órbita, ela dura um tempo aproximadamente igual a 360, que é o período de translação, 365 dias, não é isso? Então isso a gente chama de um ano, tá? Aproximadamente porque você sabe que tem um erro ali, né? Não tem um errinho, é mais ou menos 365,25, mas mesmo assim ainda tem alguma coisinha. Bom, vamos colocar o planeta? Ah, vamos, Virgílio, a Terra é azul, né? Pode ser. Vamos colocar a Terra aqui, ó. Você tem algumas posições. Você está aqui, aqui e aqui, vai. Bom, para ir do primeiro ponto até o terceiro, metade de um ano, né? Para ir do primeiro ponto até o segundo ponto, 3 meses. Vamos imaginar que nós temos então uma estrelinha aqui, ó.
Olha só que interessante, nós temos uma estrelinha aqui. Fechou? Então eu vou observar essa estrela aqui, desse ponto. Quando eu observo a estrela deste ponto, a luz da estrela, ela vem para mim dessa forma, ó. Ela segue esse caminho, olha só. Seguiu esse caminho. Beleza. Então onde é que eu vejo essa estrela? Nosso olho vê a estrela mais ou menos onde? Como se ela estivesse projetada aqui, vai. Tá vendo, ó? Legal. Passados 3 meses, o que vai acontecer? Você vai ver a estrela assim. Não é isso, ó? Dessa forma. Bem em cima da sua cabeça, né? Ah, professor, olha que legal. Exato. Como se ela estivesse aqui. Então você espera esse tempo. Professor, é o olho fechado e o outro não? Não. Um olho fechado e o outro não daria isso aqui, ó. Tá? Daria este ponto aqui. Beleza? Mas a gente não vai fechar um olho e o outro. Nós vamos esperar 3 meses, já tá bom. Vigílio, se eu esperar 2 meses, já dá. 1 mês, já dá. Tá? Não importa o tempo. Depende, aí sim, do equipamento que você está usando para medir. Se o equipamento for um telescópio espacial, tempos pequenininhos. Se o equipamento for o seu olho, o telescópio de solo, aí você vai usar várias medidas para fazer um ajuste e chegar a uma distância melhor. Bom, mas vamos comigo, vai. O que a gente tem? A gente tem este ângulo aqui, ó. Este ângulo nós vamos chamar de paralaxe. Este ângulo a gente chama de paralaxe. Bom, vamos calcular este ângulo? Vamos. Vamos fechar o triângulo aqui, ó. Você aprendeu na matemática que é sempre bom fechar o triângulo. Se você fecha esse triângulo, ó, você sabe uma distância, essa distância aqui você sabe. Essa distância é 150 milhões de quilômetros aproximadamente. É uma unidade astronômica. A distância que a gente quer é essa aqui, ó. Essa aqui. Bom, então este cara é o cateto oposto. E este aqui é o cateto adjacente. A relação entre cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. Tá bom? Então a tangente do ângulo P é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? Bom, o cateto oposto é uma unidade astronômica. E o adjacente é o que a gente quer. É essa distância. Aí, eu gostaria que você anotasse aí, tá? Para ângulos muito pequenos, muito mesmo, tá? Para ângulos muito pequenos, nós temos que a tangente deste ângulo é aproximadamente o seno deste ângulo, que é aproximadamente este ângulo. Isso para ângulos muito pequenos. Mas você não precisa acreditar em mim. Você pode pegar a sua calculadora e fazer, tá? Você vai ver que tangente de 10, tangente em radiano, tá? E 10, 5, 1 e tal, vai dar sempre um valor muito parecido. Fechou? Então, assim, para ângulos muito pequenos, a gente pode considerar a tangente igual ao ângulo. Fechou? Vamos melhorar isso, então? Olha só, agora deu uma limpada legal na lousa, né? Então, vamos fazer aqui algumas coisas. Então, primeiro ponto importante, o que a gente sabe? A gente sabe que a tangente de P, que a gente vai começar a chamar de P, que é a paralaxe, ela vai ser igual a, desde que essa paralaxe, bom, vamos lá, essa paralaxe esteja em radianos, esse ângulo medido em radianos, vai ser uma unidade astronômica dividido pela distância, que daí você vai obter em unidade astronômica. Qual que é o ponto importantíssimo disso? O ponto importantíssimo disso
é você se lembrar, tá? Que quanto maior é a distância, menor é o ângulo. Ah, professor, anota aí, vou anotar. Então, quanto maior é a distância, menor é o ângulo. Então a gente tem aqui grandezas, o quê? Inversamente proporcionais. Você não tem noção de como isso vai ser importante para a tua vida. Então, ó, vamos apagar isso aqui porque agora a minha ideia é deixar isso bem bonitinho. Virgílio, 1 radiano é muita coisa? 1 radiano é. 1 radiano é coisa demais. É um ângulo muito grande, né? Se você quiser brincar aqui desse lado da lousa, a gente pode, eu vou te lembrar de algumas coisas da matemática. Ó, então o que a matemática nos diz? A matemática, ela diz para nós que 360 graus é igual a 2π radiano. Ou seja, 1 radiano, então você vai pegar aqui a sua calculadora, ó, porque eu não vou fazer essa conta, tá? 1 radiano é 360 dividido por 2, 180. 180 dividido por 3,14, enfim, né? Isso dá 57,32 aproximadamente. Então, 1 radiano é 57,32 graus. Então, você já percebeu que 1 radiano é um valor grande, tá? Não é um valor pequeno. Então, 1 radiano, 57,32 graus. Agora, olha só que legal. Olha só que interessante. Nós, para unidades astronômicas, para medidas astronômicas, é mais interessante eu usar valores menores. Então, eu vou começar a utilizar minuto de arco, segundo de arco. O que você tem que lembrar? 1 minuto de arco, 1 minuto, ou melhor, 1 grau, ele vai ser igual a 60 minutos de arco. Então, se eu calcular ali bonitinho, 1 grau é equivalente a 60 minutos de arco. 60 minutos de arco, cada minuto de arco é 60 segundos de arco, não é? Então, 1 grau é o mesmo que 3.600 segundos de arco. Ou seja, 1 segundo de arco é 1 grau sobre 3.600. Agora, Virgílio, quanto que isso vale em radiano? Eu posso deixar você fazendo, tá? Mas 1 grau, ó, 1 grau, vê se você concorda comigo. 1 grau é 2π sobre 360. 2π sobre 360, dividido por 3.600, aqui sim, radiano. Você vai fazer essa conta e você vai chegar num número que aí eu vou te dizer uma coisa legal. Se você está na seletiva, se você vai fazer astronomia na faculdade, enfim, qualquer coisa, esse número você vai saber de cabeça, tá? 1 radiano vai dar aproximadamente 265 segundos de arco. Tá vendo? Então, e 1 segundo de arco vai dar 4,84, 10 a menos 6 radiano. Né? Então, assim, 1 radiano é isso aqui. Para que esse número serve? Vamos lá. Porque se eu medir a paralaxe em segundo de arco, ó, que é mais fácil, é mais comum, em arcsec, né? Segundos de arco, eu vou ter, então, 206, 265, se eu quiser descobrir a distância em unidade astronômica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma grandeza para isso. E essa grandeza eu vou chamar de parsec. Então, 1 parsec
vai ser a distância de 1 segundo de arco. A distância equivalente a 1 segundo de arco. Então, ó, anota aí, ó. 1 parsec é igual, que é PC, tá? Parsec, PC, é igual a distância equivalente a 1 segundo de arco. Aí você vira para mim e fala assim, professor, mas por que isso? Pelo seguinte, vamos facilitar a nossa vida? Eu vou facilitar a minha vida, ó. Para facilitar a minha vida, eu vou dizer então que se eu descobrir o ângulo em segundos de arco, eu vou substituir aquele cara por 1. Tá vendo, ó? 1 sobre a distância, só que a distância agora é em parsec. Aqui eu coloquei para você um resumo. O que você precisa saber é isso aqui. E estes valores aqui, eles são calculados, dados, tabelados, enfim, né? Então eu fiz o cálculo, dá isso aqui, ó. 1 parsec, 3,3 anos-luz e 206,265 unidades astronômicas. Esse cálculo a gente já tinha feito. Bom, imagina o seguinte, a paralaxe de Alfa Centauro é igual a 0,76 segundos de arco. Qual a distância entre nós e Alfa Centauro? Como que você vai fazer isso? Você vai fazer da seguinte forma, ó. Você vai dizer para mim, se a paralaxe é 1 sobre a distância, bom, então a distância em parsec é 1 dividido pela paralaxe, desde que ela esteja em segundos de arco. Ah, Virgílio, mas é isso que está acontecendo. Então, ótimo. Então, a distância vai ser igual a 1 dividido por 0,76. Sempre te falo, né? Se você chegou nesse nível de estudo, então a calculadora ela é necessária, porque a gente precisa mais de precisão do que saber se você é capaz de fazer continhas. Então você vai brincar aqui, ó, 1 dividido por 0,76, isso dá 1,3 mais ou menos. Então aproximadamente 1,3. O que, Virgílio? Parsec. Professor, e se eu quisesse calcular isso em anos-luz? Então vamos lá, ó. O que a gente sabe? Bom, a gente sabe que 1 parsec vale 3,3 anos-luz. E 1,3 parsec vai valer então x. E x vai ser quanto? Vai ser 1,3 vezes 3,3. Isso dá aproximadamente 4,3 anos-luz. Por que eu uso esse exemplo? Eu uso esse exemplo pelo seguinte. Você já chegou até esse ponto na astronomia, então você sabe esse valor de cor, você sabe que é 4,3 anos-luz. Por quê? Porque a Alfa Centauro, né, ela é a estrela mais próxima, né, a estrela brilhante que a gente vê, mais próxima do Sol. Então está a 4,3 anos-luz, você já sabe disso. Vamos fazer mais uma? Aqui nós vamos discutir algumas coisas. Olha só que interessante. Consideramos como limite para cálculo por paralaxe a distância igual a 100 parsec, tá? Quanto vale isso em segundos de arco? Bom, então aqui ficou simples, né? Você percebe que isso é simples. Uma vez que você estudou isso é simples. Agora, imagina se você nunca tivesse visto isso e alguém falasse em paralaxe, alguém falasse em parsec, alguém falasse em segundos de arco. Por isso que você precisa dar o joinha aí, hein? Não esquece. Então vamos lá, ó. Quanto vale isso em segundos de arco? Você vai brincar aqui. Ah, professor, em segundos de arco vai ser 1 sobre a distância em parsec. Beleza. Então a gente tem isso igual, nem vou colocar, igual a 1 sobre 100.
Ah, então este cara, ele vale 0,01. Não é isso? Segundos de arco. Olha só, isso é petitiquinho. Agora, é claro, né? Se a gente pegar os CCDs, agora eu vou falar de coisas fora da questão. A questão é essa aqui, tá? Os CCDs, eles deram uma melhorada na precisão. Então, com os CCDs, a gente consegue uma precisão legal até 1 milissegundo de arco. Então, se eu pegar aqui, ó, com os telescópios e mais os CCDs, né, telescópio de solo e o CCD, então com o CCD, a gente consegue 1 milissegundo de arco. Então, a gente consegue 10 a menos 3 segundos de arco. Ah, isso vale quanto em parsec? Uai, isso vale, então, 1000 parsec. Tá vendo que interessante isso? Agora, quanto é isso? Só para você ter uma ideia, essa medida aqui, segundos de arco, ela seria a medida da altura de uma pessoa vista da Lua. Ou na Lua, né? Se eu pegar uma pessoa vista na Lua, eu coloco uma pessoa em pé na Lua e vou medir isso. Então você vê que com o nosso olho a resolução é 4 minutos de arco. Então não dá, né? Resolução não dá. Aí tem um telescópio bem legal lá, que é o Gaia. O Gaia, ele vai até 10 microsegundos de arco. Então, 10 a menos 5 segundos de arco. E isso dá uma distância, então, de 1, 2, 3, 4, 5, 100 mil parsecs. Aí você diz assim, professor, isso é muito, mais ou menos. Pega isso aqui, ó, 1000 parsec, tá bom? 1000 parsec. Isso dá até 330 mil. Mas olha só, 100 parsec, que é o que a gente considera com precisão boa. A gente considera com precisão boa até 100 parsec. 100 parsec dá 330 anos-luz. Só para você ter uma ideia, o diâmetro da Via Láctea é 105 mil anos-luz, 100 mil anos-luz. Então o raio, 50 mil. Isso quer dizer que a gente mal consegue determinar distâncias dentro da Via Láctea. Agora, e como é que a gente faz para determinar distâncias fora? Para determinar distâncias até galáxias? Bom, aí nós precisamos de uma outra aula. Então nós precisamos falar sobre as cefeidas. As cefeidas é assunto para outra aula, para a gente melhorar isso. Eu espero que você tenha compreendido como calcular a distância em parsec a partir dos segundos de arco. Muito obrigado pela sua presença. Comente aí, por favor, e até uma próxima. Tchau, tchau.